Queremos nos assentar mais uma vez, acolhendo cada um de vocês que aqui estão em nosso santuário, dedicado a Jesus das Santas Chagas. Também você que nos acompanha através da TV Evangelizar, também rádio e redes sociais. Que possamos juntos sintonizar o nosso coração ao coração do nosso Deus. Irmãos, já voltamos ao tempo comum da igreja e desde o dia de ontem já refletíamos sobre as consequências do ser luz no mundo. E sabíamos também, aqueles que já participaram da missa ontem, ou aqueles que ouviram o Evangelho, que Jesus estava fazendo uma nova proposta, como que um inovar daquilo que já era efetivado no coração dos judeus. Afinal, o próprio Jesus nos diz: vós já ouvistes, vós já o conheceis, agora eu, porém, vos digo. E nós víamos que Jesus tende a trazer uma novidade para aquilo que já é lei para os judeus. E no dia de hoje, a lei proposta é a lei do amor. E Jesus diz: vós já ouvis o que foi dito, amai o teu próximo e odiai o teu inimigo. E bom, era a lei. Confesso a vocês que fui procurar nas Sagradas Escrituras, afinal, uma palavra dentro da Bíblia que pede para que nós odiemos os nossos inimigos, por mais que tenha o seu contexto, caia a nós como algo distante, como algo não tão devido. E realmente, irmãos, não está lá. O livro do Levítico e também do Deuteronômio, que trazem as leis e as normas para o povo de Deus, diz justamente isso, que nós devemos amar o nosso próximo, mas não pede que nós odiemos o nosso inimigo. Portanto, desde lá, o princípio já é muito claro. Porém, na prática, de todos aqueles que seguiam a Deus, ainda não conheciam a Cristo, parecia algo necessário. Ama o teu próximo e aquele que é teu inimigo você já pode odiar. Agora, irmãos, não se trata do qualitativo, do amar ou do odiar, mas a compreensão limitada deles e também de todos nós. Quem é o nosso próximo? Muitas vezes interpretamos o próximo como aquele que realmente está próximo de nós, está ao nosso lado, são os nossos amigos, os nossos familiares. Mas, irmãos, o próximo é todo aquele que se aproxima de mim com alguma necessidade. E sendo este próximo alguém que necessita, a palavra nos orienta que precisamos amá-lo. E bom, sei como cada um de vocês que amar os inimigos é uma tarefa um tanto quanto difícil, se não impossível. Porque amar um conhecido é fácil. Amar alguém que está distante de nós também. Agora, alguém que me fez mal, o perdão parece que é bem limitado e não funciona em nossas vidas. Poderíamos olhar, talvez, a respeito da nossa própria existência. Quantas são as pessoas que já me feriram, que já fizeram e já tiveram motivos para que eu o odiasse? E qual a tendência que tive de amar, dar o perdão, estender a misericórdia ou simplesmente repudiá-la da minha vida? Jesus diz que aqueles que odeiam os seus inimigos, aqueles que não rezam por aqueles que fazem mal a nós, são como os cobradores de impostos, os fariseus, os gentios, que também fazem isso. E nós poderíamos, talvez, atualizar o Evangelho e pensar a pior classe que nós poderíamos odiar, talvez um ladrão, que todo mundo fala mal de ladrão, ou ainda talvez algum governante aí corrupto, poderíamos também utilizar disso. Irmãos, olhem só, Jesus está nos pedindo para que nós amemos porque estes, a quem consideramos indignos, eles também são dignos do nosso amor. Ou seja, aquele que teria todos os motivos para que nós o difamássemos, nós o quiséssemos mal, nós o odiássemos, também são dignos do nosso amor. Porque se eles fazem isso, se eles amam o seu próximo, quem somos nós para fazermos diferente? A nossa atitude, ela deve ser superior. Se nós olharmos mundo afora, as pessoas que por aí estão espalhadas e que muitas vezes nem sequer acreditam em Deus, são dignas de amar aqueles que estão ao seu lado, tendem a olhar para aquele que necessita.
E nós cristãos, muitas vezes, fechamos os nossos olhos às necessidades, fechamos os nossos corações e não queremos amá-los. Assim, rezar por aqueles que nos perseguem é a consequência de quem ama. Afinal, quem me odeia, quem quer o meu mal, a minha resposta deve ser sempre uma resposta de acolhimento, de amor e uma resposta cristã, porque assim, diz-nos a palavra, é que nos tornaremos filhos dos céus, herdeiros do nosso Pai, que está no reino dos céus. Interessante o exemplo usado na sequência por Jesus. Ele diz, porque Deus que está nos céus faz chover sobre os justos e os injustos, faz também nascer o sol sobre os justos e os injustos. Poderíamos olhar isso como um fato de igualdade. Mas, irmãos, a chuva e o sol é o mínimo para a existência humana. A palavra de Deus está a nos dizer que aquilo que é justo da parte de Deus, Ele não trata ninguém com desigualdade. Deus é Pai de todos e todos somos os seus filhos. Claro que existem os filhos mais tementes, mais fiéis, outros mais transgressores, mas ainda assim Deus não deixa faltar aquilo que é necessário e fundamental para ninguém. E se nós somos chamados a ser a imagem e semelhança, a última frase do Evangelho nos convida, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, não podemos também deixar que falte ao nosso próximo aquilo que é necessário e fundamental para o seu existir. E assim, irmãos, quero convidar na nossa vida prática a pensar o que podemos fazer de concreto para transformar a vida daqueles que chegam, se aproximam até nós, de nós, e que não são muitas vezes nossos amigos e nem próximos de nós. Sabe a grande hipocrisia da nossa fé? É que muitas vezes esperamos de Deus o grandioso, o extraordinário, e nós vivemos no ordinário, ou seja, a nossa relação para com Deus é de expectativa do extraordinário. Mas quando Deus olha para nós, nós não queremos passar do cotidiano, do ordinário, do que já é natural em nós. Não queremos também dar a Deus o nosso extraordinário. E o nosso extraordinário seria, sim, sair do ódio para o amor, passar da indiferença para a total compaixão, acolhimento e misericórdia. E assim, irmãos, estaríamos talvez dando os primeiros passos para seguir aquilo que o Senhor nos pede. Claro, a palavra de Deus de hoje, ela é ousada, ela exige de nós, ela converte também. E se nós olharmos para ela e sentirmos-nos um pouco ameaçados ou distante, cabe a nós simplesmente deixar com que essa palavra entre por um ouvido e saia pelo outro. Agora, se o nosso objetivo é o céu, é a santidade, essa palavra é o começo deste caminho. Ela é o primeiro passo que podemos dar. Se queremos ser perfeitos, se queremos ser do lado de Deus um dia santos, nós temos sim que passar do ódio, do amor, da perseguição para o real sentido do ser cristão, que é o amar sem medida a tudo e a todos. E amar significa doar de mim para o outro que necessita. Que no dia de hoje possamos, tocados, impulsionados pela palavra, também recorrer a Deus, pedindo a perfeição de nossas vidas e a perfeição do nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.